Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Introdução aos livros de Tobias, Judite e Esther. Esses 3 livros apresentam um aspecto comum que deve ser caracterizado antes de passarmos a uma análise particular de cada um. Não são obras meramente históricas. A intenção dos seus autores é manifesta. Quiseram servir-se de elementos históricos conhecidos como de uma moldura, na qual inseriram, sob uma forma concreta, ensinamentos religiosos. Os fatos verdadeiros, ou mais ou menos fictícios, embelezados, poetizados, são, portanto, apenas um modo de apresentar uma ideia. Nesses livros, lemos o que se pode chamar de narrações episódicas ou literatura edificante. O livro de Tobias foi certamente escrito em aramaico na metade do século II a.C. O texto primitivo só nos foi conservado em versões gregas e latinas que por vezes discordam entre si, como indicam as variantes nas notas do texto. A história de Tobias tem uma grande importância religiosa. Avantaja-se pela comovente evocação do ideal religioso de uma família de israelitas que primavam pela fé. Apresenta-se a história como transcorrida em Nínive no tempo do exílio. Apreciamos nessas páginas a virtude, a piedade e a fidelidade do velho Tobias, postas à prova pela providência divina. E, em seguida, admiramos como essa mesma providência divina tudo encaminha para o seu bem verdadeiro, atendendo às 2 orações feitas simultaneamente pelo ancião cego e pela jovem Sara, infeliz como era em seus sucessivos casamentos. É-lhes enviado o anjo Rafael, que conduz o jovem Tobias durante a viagem. Fala encontrar o remédio para a vista do seu pai, ao mesmo tempo que lhe consegue a esposa que o fará feliz. Em torno desse assunto central vão se inserindo belíssimas notas de profunda riqueza religiosa quanto ao amor de Deus, a piedade filial, a perseverança nas provações, a misericórdia, a esmola, a santidade do casamento. O livro de Tobias é um verdadeiro espelho de um judeu justo, espelho este que se pode aplicar a um cristão quase sem nenhuma transposição. O livro de Judite não nos foi conservado em seu texto hebraico. Resta-nos apenas sua tradução grega. O autor é ignorado. Pela descrição de uma situação concreta, a libertação de Betúlia, sitiada por Holofernes, general de Nabucodonosor, o autor quer demonstrar que a confiança em Deus, manifestada por fiel dedicação ao seu serviço, acaba triunfando de todas as potências terrestres, por mais temíveis que sejam. Ao poder descomensurado de um senhor deste mundo é oposta a fraqueza de uma mulher, mas essa mulher é uma judia digna dessa raça que pratica fielmente a lei, crê na força da oração e confia em seu Deus. O espírito da vingança e do fanatismo nacional, que em prol do triunfo justifica o emprego de todos os meios, mesmo do assassínio, estava tão profundamente arraigado na alma judia
que, como no caso presente, parece poder subsistir ao lado dos mais elevados sentimentos. O livro de Judite leva os leitores espontaneamente a pensar nas lutas que os judeus tiveram de sustentar pela sua fé. Lutas essas que se tornaram particularmente agudas 2 séculos antes da era cristã. Será certamente por essa época que o livro de Judite foi composto. O livro de Esther, cuja parte principal subsiste ainda em hebraico, contém uma série de suplementos escritos num grego assaz tardio. Para explicarmos de onde devem ter procedido esses suplementos, podemos pensar numa tradução independente do texto primitivo ou numa adição de data mais recente. São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, fim dos séculos IV da nossa era, colocou esses suplementos num apêndice. A nossa tradução reproduz fielmente essa disposição, explicada nas notas que acompanham o texto. O autor é desconhecido. Podemos supor que ele tenha vivido no fim do século IV a.C. O livro supõe a época persa, durante a qual os judeus eram dominados e oprimidos por estrangeiros. Lemos aí o célebre episódio do decretado morticínio dos judeus, frustrado pela intercessão da rainha Esther, ao qual se seguiu a tremenda vingança, cruel e violenta, da parte dos judeus. Depara-se-nos também, nesse livro, esse misto de espírito de vingança e de grande elevação mental. O autor parece ter querido inculcar ao leitor, de um lado, a ideia de que Deus salva seu povo por meios inesperados e irrisórios. De outro, o intenso sentimento de patriotismo e de orgulho nacional. Poder-se-ia pensar mesmo numa verdadeira volta àquele nacionalismo fanático que se foi formando outrora com o crescente poderio político dos 2 reinos de Israel e de Judá. Na primeira parte do livro não ocorre nenhuma única vez o nome de Deus. No suplemento, pelo contrário, essa ausência do nome divino é como que corrigida. Entretanto, a ação da providência divina faz-se sentir a cada passo na sucessão dos acontecimentos sempre favoráveis ao povo eleito e que deram lugar à instituição da festa nacional do Purim. Trata-se ainda aqui da vingança, da violência e do orgulho nacional. O povo de Deus provou que tinha necessidade de uma redenção para aprender a colocar sua esperança em coisas mais altas. O livro de Tobias pode ser lido e relido todo ele, sem excetuar trecho algum. No livro de Judite é particularmente notável a magnífica oração do capítulo 9, no meio da cativante narrativa da libertação de Betúlia. No livro de Esther, poderemos ler com proveito as 2 orações de Mardoqueu e de Esther, capítulos 13 e 14, e em seguida a intervenção de Esther junto do rei Assuero, capítulos 5 a 7.